Então, olá pessoal, alguns de vocês pediram para a gente gravar uma aula sobre como quantificar cálcio em T6 não gateadas, T6 de tórax não gateadas. Enfim, estamos aqui. A gente um tema super relevante porque a TC de tórax é muito prevalente, né? A gente faz todos os dias muito, tem um grande potencial diagnóstico e potencial em ajudar os pacientes. E a calcificação coronariana é uma importante informação, talvez seja uma das mais importantes informações que uma TC de tórax pode passar para um paciente, porque a calcificação coronariana é um marcador substituto para placas coronarianas, e as placas coronarianas, a presença dessas placas estratifica o risco cardiovascular, e as doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam no mundo, disparado, né? A segunda, terceira, quarta, quinta e sexta causa juntas não somam a quantidade de mortes pela doença coronariana, cardiovascular, desculpa. É uma doença silenciosa, cujo diagnóstico precoce é fundamental. Geralmente a gente usa o score de Agatston, que é um score derivado de uma TC gateada, mas a gente pode fazer isso para uma TC não gateada também, como eu vou mostrar nos próximos slides. 50% aproximadamente das TCs de tórax não gateadas tem alguma calcificação, ou seja, é uma questão relevante, né? Porque não é uma questão rara de jeito nenhum, muito frequente. Então há uma grande oportunidade de se diagnosticar doença coronariana nessas TCs. Para a gente contextualizar um pouquinho clinicamente, uma meta-análise que determinou eventos, nesse caso eventos duros, né, por exemplo, morte, pela presença de cálcio coronariano em T6 não gateadas. Então, em quem tinha qualquer calcificação, tinha um risco de morrer de 2,13 vezes maior do que quem não tinha calcificação, e isso é ajustado para os fatores de risco clínicos do paciente. Esse aqui é um exemplo de um score de cálcio. Então a gente vê uma TC gateada que mostra calcificações no tronco, na DA, na CX e na CD. Para isso a gente tem que entender um pouquinho de anatomia coronariana, né? Então a DA é esse vaso que vem aqui para frente do coração, seguindo aqui por cima do septo interventricular. A CX, ela se projeta lateralmente esquerdo à borda esquerda do coração, e a CD, ela caminha em direção à borda lateral direita aqui do coração. Tem paciente que tem dominância esquerda, dominância direita, não vou entrar nesse detalhe aqui agora, e assim, do ponto de vista macro, não faz diferença se você acerta perfeitamente ou não o vaso, tá? Então, algumas formas de se quantificar cálcio coronariano. Primeiro é esse score CAC-DRS, que é o CAC, Coronary Artery Calcium, né? CAC, Data and Reporting System. São duas variáveis, V e N. V é a extensão visual da calcificação e N é o número de vasos. Então, por exemplo, quando você vê uma calcificação leve, você chama isso de V1, e V de visual, que é a diferença de A de Agatston, né, de quantificação absoluta por Agatston. Mas V visual leve são pequenas calcificações em 1/3 do vaso, V2 moderada, calcificações mais coalescentes em 2/3 do vaso, V3 importantes, calcificações grosseiras em mais de 2/3 do vaso. Então, um exemplo de uma calcificação moderada em 3 vasos seria V2, né, que é moderada, se fosse leve seria V1, se fosse grave seria importante, né, se fosse V3, e em 3 vasos seria N3, e vai até N4, porque a gente considera o tronco um vaso também, apesar de ser um vaso muito curtinho, mas muito importante clinicamente. A quantificação subjetiva, ela é mais simples, e eu acho que talvez seja melhor, porque pela sua simplicidade. A quantificação subjetiva, a gente fala se ela é leve, moderada ou importante, e o número de vasos calcificados. Então a gente considera a maior calcificação, né? A maior calcificação do vaso. Então, por exemplo, se tiver calcificações leves no tronco e na DA e moderada na CD, a gente reporta calcificação moderada no tronco DA e CD. Basicamente, você pega o maior grau de calcificação e reporta ele como sendo o grau
do paciente e reporta os vasos acometidos. Super simples de fazer, acho que depois de 2, 3 vezes todo mundo consegue aplicar isso com tranquilidade. Então a gente vai passar alguns exemplos aqui, né? Então vamos pegar aqui calcificação leve na DA. Esse CAC-DRS é V1N1 e o subjetivo é calcificação leve na DA. Você vê que na CD e na CX não tem calcificação e aqui na DA tem uma discretíssima calcificação que eu vou tentar parar aqui para a gente poder ver melhor. É aqui. Essa pequena calcificação aqui na DA. E tem uma pequena calcificação aqui embaixo, que é importante saber que isso não é coronariano, né? Então esse é um pitfall que a gente tem que aprender, mas aqui está no septo inferior, provavelmente uma calcificação relacionada à válvula aórtica, né, ao bordo inferior da válvula aórtica junto ao septo interventricular, e não é calcificação coronariana, é um dos pitfalls. O segundo exemplo é uma calcificação moderada na DA e na CX. Então vamos de novo parar aqui para a gente andar aqui. Então aqui tem um calciozinho numa diagonal. Perdão, esse cálcio na diagonal não é calcificação, esse cálcio aqui é um artefato de windmill artifact, né, que é um artefato giratório do tubo. Ele é um artefato, perdão, não é uma calcificação real, está bem na borda do coração e não é um território coronariano. Mas a calcificação na DA está aqui. Aqui tem outra calcificaçãozinha na DA. Aqui tem uma calcificação na CX. E aqui está o tronco não tem calcificação. Então, é uma calcificação que eu dei como moderada, que são 2 pontos, mais de 1/3 talvez, é bem subjetivo, mas é moderada na DA e leve na CX, a gente chama isso de moderada na DA e na CX. O CAC-DRS seria V2, que são moderada, e N2, que são 2 vasos. Aqui é um outro exemplo de uma calcificação importante, porque vocês veem que tem muito cálcio, especialmente aqui na coronária direita, a gente pode chamar isso de muito cálcio. No tronco já tem calcificação. Opa, perdão. No tronco já tem calcificação aqui, se estendendo para a DA. Então é uma calcificação importante na DA. Na CX seria uma calcificação leve a moderada, talvez mais moderada. Tem uma outra calcificação aqui na CX, eu já daria ela como moderada. E na CD, ela sem dúvida nenhuma é importante, né? Com muita, olha o tamanho das calcificações aqui na coronária direita, enfim. Mais uma vez, subjetivamente, né? Já tem uma calcificação na direita distal aqui também. Então, CAC-DRS seria calcificação importante, V3, em 4 vasos, N4. Aqui é uma calcificação importante, moderada importante na DA, CX e CD, com CAC-DRS V3, N3. Então vamos lá mais uma vez. A gente vê cálcio aqui na DA. Perdão. A gente vê cálcio aqui na DA. A gente vê na CX também. E na CD também. Daria como moderado importante. Não existe subjetivamente moderado importante, mas a gente pode botar como importante. Seria um CAC-DRS V3N3. Eu prefiro mais a classificação subjetiva do que o CAC-DRS. Aqui um pitfall que eu queria mostrar. Existe uma calcificação muito exuberante lateral, na parede lateral do ventrículo esquerdo. Se a gente for pegar a anjo-TC para servir como exemplo, vamos deixar aqui o score de cálcio parado na calcificação e pegar aqui, ai meu Deus, pegar aqui a TC, a anjo-TC, a gente consegue ver que a calcificação é muito claramente aqui do aparelho subvalvar mitral, do anel mitral, calcificação de cordoalhas e anel mitral. Então, esse tipo de pitfall também tem que saber qual é a topografia das coronárias, né? A calcificação tem que estar na topografia de coronárias, a gente não estratifica risco vascular por calcificações extravasculares.
só por calcificações vasculares. Um outro pitfall é a presença de devices metálicos, podem ser cabos de marca-passo, podem ser oclusores, por exemplo, de septo interatrial, e outros devices, até às vezes tem é, clipes próximos ao coração. Basicamente, olha a quantidade de metal, né, nesse caso facilmente distinguível, que isso aqui não é calcificação, isso aqui é uma estrutura metálica, e a gente consegue ver aqui na angiotensina coronárias que a estrutura metálica está presente aqui no septo interatrial, e isso obviamente não faz parte desse score de calcificação coronariana, porque ela não estratifica risco cardiovascular nenhum. Então, para concluir, a gente nunca deve desperdiçar a oportunidade de diagnosticar a doença coronariana nas TCs de tórax não gateadas. Uma coisa do nosso dia a dia, a gente pode fazer isso com muita facilidade e rapidez. A gente deve, principalmente, ter em consideração que o principal dicotomizador é a presença ou ausência de calcificação. Então, se você já souber isso, é uma maravilha, mas eu iria além disso. Eu não só falaria presença ou ausência de calcificação coronariana, até especialmente essa presença ou ausência de calcificação coronariana é relevante em jovens, né? Porque você pega um paciente de 40 anos, ter qualquer calcificação já o coloca numa categoria de mais alto risco. Mas quando você vai chegando em populações mais idosas, por exemplo, uma pessoa, um homem de 70 anos, a presença de calcificação coronariana, só a presença ou a ausência não diz muito a respeito do risco cardiovascular dele, porque o cálcio está muito relacionado à idade. Então, eu acho que a gente deve tentar quantificar isso de alguma forma, e eu acho que o sistema subjetivo funciona super bem, né? Aquele sistema de dar leve, moderado, importante, em quais vasos você está vendo. Se você não quer dizer os vasos, está inseguro, diz um, dois ou três vasos, ou quatro vasos, se você tiver segurança de identificar o tronco. E a maior parte dos médicos, diga-se de passagem, não está familiarizada com esse CAC-DRS, então você vai colocar uma sigla, né, V1N2, e ele não vai saber interpretar aquilo, mas ele saberia tranquilamente interpretar se a calcificação é leve, moderada, importante e o número de vasos acometidos. É isso aí, muito obrigado aí pela dedicação de todos vocês à fonte, e um abraço a todos.